que ele ameaçou uma testemunha, mas ela era a esposa do delegado. João Figueira achava que estava no controle. Para ele, calar quem atrapalhava seus planos era fácil. Mas, dessa vez, ele escolheu a pessoa errada. Ele pensou que tudo acabaria ali. Mas não fazia ideia de que entrou numa armadilha. A mulher que ele tentou intimidar não era qualquer uma. Ela era casada com o delegado Vasconcelos, o mais perigoso da cidade. Como essa ameaça se transformou no fim para João Figueira? E quem é esse João Figueira para ameaçar pessoas por aí? João Figueira era um homem que impunha medo. Dono de um esquema criminoso sólido, ele sabia que a única maneira de se manter no topo era eliminar riscos. Quando soube que uma mulher havia testemunhado um de seus golpes, não hesitou. Precisava silenciá-la antes que ela se tornasse um problema. Para ele, aquilo era apenas mais um serviço rotineiro. Ele rastreou a mulher com facilidade. Laura Vasconcelos caminhava sozinha naquela noite e João a interceptou em uma rua pouco movimentada. Com um sorriso frio, aproximou-se e falou baixo de forma ameaçadora. Se você abrir a boca, eu vou garantir que ninguém mais ouça sua voz de novo. Ele já tinha visto aquele olhar assustado antes e sabia que no dia seguinte, a mulher desapareceria da cidade ou ficaria em silêncio absoluto. Mas algo estava errado. Laura não recuou, nem mostrou medo. Em vez disso, inclinou levemente a cabeça, como se analisasse João. Ele franziu a testa, desconfiado, mas decidiu não perder tempo com detalhes. Deu um último aviso e saiu, certo de que o problema estava resolvido. Laura, no entanto, não era uma testemunha qualquer. Ela foi direto para casa e contou tudo ao marido, o delegado Vasconcelos, um homem meticuloso e implacável. Ao ouvir o relato, ele permaneceu em silêncio por alguns segundos, apertando os punhos lentamente. Mas em seus olhos havia algo perigoso. João acabara de cavar a própria cova. Portanto, o delegado decidiu que não agiria com pressa. Ele queria que João pensasse que tinha vencido, mas, na verdade, estava prestes a cair em uma armadilha da qual não poderia escapar. O delegado Vasconcelos sabia que João era esperto e confiava em seus instintos. Se tentasse prendê-lo de imediato, provavelmente fracassaria. Mas, como qualquer criminoso que se acha invencível, João tinha um ponto fraco: o excesso de confiança. E era justamente nisso que Vasconcelos apostaria. Laura entrou no jogo sem hesitar. Ela enviou uma mensagem para João, marcando um encontro em um armazém abandonado. Escreveu como se estivesse assustada e disposta a pagar para esquecer o que viu. Como esperado, João mordeu a isca de imediato. Ele queria encerrar aquilo de vez e garantir que não haveria mais riscos. Mas o plano do delegado era muito mais elaborado do que João poderia imaginar. Enquanto o criminoso achava que estava no controle, Vasconcelos organizava uma equipe inteira para cercar o local. Posicionou seus homens de maneira estratégica, garantindo que, no momento certo, João não teria para onde correr. João recebeu a mensagem e sorriu, convencido de que a situação estava resolvida. Ele confiava tanto em sua presença intimidadora que decidiu ir sozinho, sem reforços. Afinal, que perigo uma testemunha frágil poderia representar? Ele não fazia ideia de que cada passo seu estava sendo monitorado. Portanto, naquela noite, enquanto caminhava confiante para o encontro, ele não sabia que estava indo direto para o centro de uma armadilha. O armazém estava mergulhado na escuridão quando João entrou. O lugar cheirava a ferrugem e abandono, e o silêncio era absoluto. Ele olhou ao redor procurando Laura, mas algo parecia estranho. Ele deu mais alguns passos, sentindo um arrepio inesperado. Antes que pudesse reagir, as luzes se acenderam de repente, cegando-o momentaneamente. Assim que seus olhos se ajustaram, percebeu a armadilha. Estava cercado por policiais armados, todos apontando diretamente para ele. Por um segundo, João pensou em correr, mas já era tarde. Em um movimento rápido e preciso, foi derrubado no mesmo chão e algemado antes mesmo de alcançar a saída. Ele lutou, esperneou, gritou, mas nada adiantou. A única coisa que conseguiu foi o olhar satisfeito de Laura e do delegado Vasconcelos, que observavam tudo de longe. Foi ali,
no chão daquele armazém, que João percebeu o tamanho do seu erro. Seu maior trunfo sempre fora sua inteligência e a capacidade de prever os movimentos dos inimigos. Mas dessa vez, ele não previu o golpe que o derrubaria. Portanto, ali mesmo, sob o peso das algemas e do próprio orgulho ferido, ele entendeu que sua carreira de crimes havia chegado ao fim. João foi levado diretamente para a delegacia, onde ouviu a leitura de todas as acusações contra ele. Não era apenas a ameaça contra Laura. O delegado Vasconcelos havia aproveitado a oportunidade para reunir provas contra todo o esquema criminoso de João. Ele não apenas perderia a liberdade, mas também tudo o que construiu ao longo dos anos. O julgamento foi rápido. Com testemunhas, provas e um flagrante irrefutável, João foi condenado a uma longa pena. Atrás das grades, perdeu a pose de predador e passou a ser apenas mais um criminoso vencido pelo próprio ego. Enquanto isso, Laura e Vasconcelos voltaram à sua rotina. Para eles, aquele caso não era apenas mais um acerto de contas. Era a prova de que, às vezes, os criminosos caem não porque são fracos, mas porque acreditam demais em sua própria invencibilidade. João sempre soube manipular o medo alheio, mas dessa vez subestimou quem estava do outro lado. Ele viu uma testemunha indefesa, mas, na verdade, ela era o maior perigo que ele poderia enfrentar. Portanto, no fim, João caiu na armadilha que ele mesmo ajudou a montar. E dessa vez, não. Havia como escapar.